Ai, a fila para usar o banheiro. Quando você fica à espera da sua vez para entrar naquele lugar onde há uma cacofonia de descargas, portas batendo e abrindo, secadores de mão fazendo aquele barulhão e, bem, outros barulhos. Pois é, não é o lugar mais agradável do mundo. Tipo ontem, eu estava lá, esperando minha vez, quando comecei a sentir um fedor insuportável vindo lá de dentro. Eca, saí correndo. Neste caso, dá para esperar chegar em casa. Por que alguns banheiros públicos são tão fedorentos? Bem, um dos motivos é porque os vasos da maioria dos banheiros não tem tampa, então o mau cheiro fica livre para sair vagando por aí. Será que os engenheiros fizeram isso de propósito, para que você sentisse o odor do lado de fora na fila, fazendo a fila diminuir? Será que é por isso que os vasos sanitários públicos não têm tampa? E por que será que os vasos das nossas casas têm tampa? Bem, para conter o mau cheiro, claro, mas as tampas servem para muitas outras coisas. São elas que impedem que você receba um delicioso spray na cara quando dá descarga. Elas também impedem que os objetos que estão nos seus bolsos, como chaves, caiam lá dentro. Você ficaria surpreso se soubesse a quantidade de celulares que caem dentro do vaso. Essa é uma das formas mais comuns de um celular estragar. E acho que seria até considerada a forma mais comum, se as pessoas não tivessem vergonha de contar que isso aconteceu. Se o seu celular cair dentro do vaso de um banheiro público que tem um secador de mãos a ar quente, você pode tentar secá-lo antes que a água o danifique. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas se o deixar cair em um banheiro químico... Bem, neste caso, pode dar adeus ao seu aparelho. Mas nada de beijinhos, tá? É melhor tentar escrever uma carta. E por falar em escrever, aqueles rabiscos nas paredes do banheiro são outro motivo para os vasos públicos não terem tampas. Antes de os celulares surgirem, se o João visse o número de um bom restaurante escrito acima da pia, ele o copiaria na tampa do vaso e depois arrancaria a tampa e a levaria consigo até o orelhão para fazer uma reserva. E se o restaurante estivesse cheio quando ele chegasse lá? Sem problemas, ele já teria trazido seu próprio assento. Antes de as bandas de garagem se tornarem populares, as bandas de banheiro faziam sucesso. Quando os colegas de AP da banda precisavam usar o lavatório, os músicos geralmente ensaiavam nos banheiros públicos. E enquanto os vocalistas botavam pra quebrar com seus vozeirões, os bateristas quebravam os assentos. Isso despertava um furor danado em quem queria usar o banheiro. E em forma de protesto, eles tiraram as tampas dos vasos, gritando "Chega!" Mas ainda é permitido cantar no chuveiro. Em casa, é melhor que objetos como escovas e remédios caiam em cima da tampa do que dentro do buraco do vaso. Por sorte, nos banheiros públicos esse risco é menor, já que a pia geralmente fica em um local separado. Mesmo assim, é um lugar público, então cuidado com a higiene. Tudo bem tirar o espinafre dos dentes, mas deixe seu secador de cabelos em casa. Quanto aos medicamentos, se você estiver tão doente assim, é melhor ficar em casa. Você não quer sair espalhando germes por aí, principalmente em um lugar que já tem germes aos montes. Na verdade, esse é provavelmente o real motivo para um vaso de banheiro público não ter tampa. As tampas podem ser bem nojentas e espalhar germes, já que as pessoas tocam nelas e depois podem se distrair e encostar em outra coisa, como em alimentos ou no rosto. Agora você entendeu, né? É só remover a tampa, de modo que não haja nada para levantar ou fechar, e pronto, você eliminará um foco enorme de germes. Mas com ou sem tampa, nunca se esqueça de lavar as mãos. Outra razão para termos tampas nos vasos das nossas casas é para proteger nossos bichos de estimação. É nojento, mas os gatinhos e cachorrinhos olham para o vaso e veem uma tigela enorme de água para beber. Isso pode ser perigoso se você usa fortes produtos de limpeza. Eles podem intoxicar os animais. O cuidado precisa ser ainda maior quando se trata de banheiros públicos, pois os germes de lá são combatidos com produtos químicos fortíssimos. Então, se precisar ir ao banheiro durante um passeio no parque, fique de olho no seu pet. A cidade de Nova York retirou todas as tampas dos vasos para que os turistas possam apontar suas câmeras para o vaso e fotografar com mais facilidade os famosos jacarés de esgoto de Manhattan. Infelizmente, isso faz a fila ficar ainda maior, pois esses caras são bem tímidos, sabe? Enquanto isso, os moradores dos apartamentos mantiveram as tampas nos vasos de casa e dormem tranquilos, sabendo que qualquer réptil que resolver fazer uma visitinha vai bater a cabeça na tampa e voltar. Mas quem morava na Roma Antiga não teve tanta sorte. Os banheiros públicos da Roma Antiga eram basicamente bancos compridos de madeira com diversos buracos onde os fregueses sentavam. As mulheres eram proibidas de usar os banheiros públicos. Na verdade,
não há registros de banheiros públicos para mulheres antes da era vitoriana, mas eu duvido que as senhoras romanas se importassem com essa proibição. Às vezes, ratos saíam desses buracos e mordiam você Bem, resumindo, não era apropriado mesmo. E se você acha que isso é ruim, saiba que às vezes os vasos explodiam. Pense em uma coisa nojenta e perigosa também. Essas explosões aconteciam porque as coisas que caíam dentro dos vasos tinham uma mistura de hidrogênio e sulfeto, uma verdadeira bomba. Embora já tenhamos aprendido a gerenciar esse problema, as histórias de vasos explosivos ainda existem. Geralmente é uma pessoa que deixa cair algum produto de beleza lá dentro, que se mistura com o conteúdo do vaso e lá no fundo essa mistura fermenta até causar uma surpresa super desagradável. Mas quando se investigar isso a fundo, se descobrirá que essas histórias não passam de lendas urbanas. Os romanos não foram os primeiros a instalar banheiros públicos. Essa honra pertence à antiga cidade de Creta. Lá atrás, no ano 3000 a.C., os cidadãos de Creta desenvolveram latrinas no chão que tinham descargas por meio de uma reserva de água suspensa. As pessoas costumavam se perder em Creta, às vezes por anos a fio. Os historiadores jogam a culpa no famoso labirinto da ilha, um complexo enorme que existe até hoje. Mas nós sabemos o que aconteceu. Elas só estavam procurando um banheiro. Ei, existe outro motivo para não ter tampa nos vasos públicos. O mau cheiro pode lhe ajudar a encontrar o caminho para chegar lá. Ei, eu não disse que era um bom motivo. Depois de Creta, os vasos sanitários com descarga sumiram até 1851, quando uma exibição em Londres cobrou um tostão para que as pessoas tivessem a honra de usá-los. Não sei se esses vasos tinham tampa, mas os banheiros pagos existem até hoje. E o dinheiro é um dos principais motivos que explicam a falta de tampas nos vasos públicos, até mesmo nos banheiros gratuitos. É caro substituir as tampas de vaso, e isso precisa ser feito constantemente. Por incrível que pareça, as pessoas as roubam. Não sei porquê. Além de serem presentes horríveis, não são muito boas para dar como souvenir, e ainda ocupam muito espaço na mala. Claro, não apenas pessoas que roubam tampas de vaso. Sabe por que falta papel higiênico quando você usa o banheiro público? É que as múmias se enrolam nele quando precisam trocar suas faixas. Aí, se estiver no inverno, elas pegam as tampas dos vasos e as usam para esquiar por aí. Se você nunca viu isso, é porque tanto os assentos de vaso quanto as múmias são brancos. Então, é difícil de ver na neve. E quando as tampas não são roubadas, são quebradas. As dobradiças de qualquer vaso sanitário são fracas, e quando o movimento no banheiro é grande, essas dobradiças se desgastam, e algumas até enferrujam. As pessoas não querem encostar na tampa. Tá lembrado dos germes? Então, eles acabam chutando a tampa para abri-la e fechá-la. E aí, as dobradiças logo se quebram. E mesmo que outras partes do vaso estejam funcionando bem, o banheiro inteiro recebe o aviso de estragado. E um vaso a menos faz aquela fila ficar ainda maior. Cada cidade possui um orçamento, e gastar muito dinheiro de imposto com tampas mais fortes para sanitários é inadmissível. Isso também dá margem para protesto. Ei, essa foto minha aí com a tampa de vaso foi engano. É mais fácil simplesmente retirar todas as tampas. E não é só o departamento sanitário que se beneficia. O departamento de polícia também não precisa mais investigar quem fez xixi na tampa do vaso. Ei, se tiver aprendido alguma coisa nova hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão outros vídeos que podem lhe interessar. Basta clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.